Parada muito engraçada, sabe? Porque, tipo, pra mim, quando falam de Deus e diabo, do demônio e do anjo, a primeira coisa que me vem à mente é rígido, dentro dos perfis. Acaba sendo o que mais cabe. E bom, se a gente for ver na ideia espacial, cinética, geral, a simples centrífuga acaba colocando rígido como uma variante. Ou seja, a probabilidade de um universo ter um polo não só negativo e positivo como uh, elétrico ou macho e fêmea, a probabilidade de ter uma dualidade boa e das trevas é muito grande. E, indo no mesmo raciocínio, o rígido ele acaba sendo a representação do que a gente usa para traição. Ou seja, qual que é o conceito de traição? Eu ser trocado por alguém. E por incrível que pareça, isso mexe muito com a nossa autoestima, porque ser trocado por alguém não tem a ver com a pessoa nos escolher mal, ou a gente escolher mal a pessoa. Se a gente escolher mal a pessoa, seria o caso eu não subescolher, ou atrair errado. Só que, além disso, significa que eu não fui o suficiente para a pessoa. Eu não fui o suficiente para alterá-la, ou para conquistá-la, ou para ser aquilo que a mudaria, ao invés de, digamos, não me refiro à manipulação, mudar a pessoa, mas ser alguém que a pessoa se contagiaria ou se inspiraria. Só que mais do que isso, o conceito do rígido dentro da minha alinização pega muito o conceito de independência. Também pega o conceito de rebeldia. Então, claro, se eu falar de forma chula, faz muito parecer que a rebeldia é quase que a mesma coisa, e não é, mas tem a mesma mecânica. Por exemplo, certo? Imagina que existe Deus e um primeiro anjo, ou seja, o equivalente a um pai e um filho. O pai é correto, o filho é rebelde, certo? O filho ele não quer saber de realmente aprender o que o pai está tentando ensinar, porque o pai quer colocar o filho no lugar dele. O pai quer que o filho tenha essas tais aptidões. Só que o filho não quer isso, ele não quer esperar o tempo de conseguir e quer tomar o lugar do pai. Quando esse efeito ocorre, dentro da ideia de mielinização, a criança ela se sente traída, ou seja, ela se sente insuficiente, logo ela quer estar no topo ou ser o melhor possível. Aí vamos pegar o exemplo de um filho que olha o pai, copia, segue tudo certinho. O filho se sente traído no sentido de ser insuficiente, porque é uma criança, ele não tem nada a ver com o pai, não tem tamanho. Logo a criança segue piamente aquilo que o pai pede. Ou até não acaba tendo mais um senso de independência, acaba sendo aquela coisa, quero ser igual ao pai, só que a criança olha, copia, olha os exemplos de fora, copia, olha para si mesma e tenta se melhorar. O conceito de autocrítica, autoexigência e autoevolução, de desejar-se ser mais. Tudo isso acaba pegando um mesmo tema. A traição acaba abraçando isso. O conceito de se sentir traído e evoluir com a traição ao invés de cair com a traição tem a ver com isso. Mas, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos dizer que um pai cruel, frígido, um pai totalmente egoísta, certo? Tem um filho e esse filho não gosta do conceito daquilo que o gerencia. O filho olha para o pai e fala assim, eu não quero ser igual a você, quero ser melhor. Não digo superior no sentido de mais, mas é uma questão mais qualitativa do que quantitativa. Ou seja, quero ser melhor do que o meu pai, esse é o conceito do rígido. Não do rígido, na minha alinização, o conceito do psicopata. O conceito de minha liderança é inferior, ou inferior não, digo, é uma liderança que poderia ser melhor. Logo, eu quero me tornar o líder para poder dar a liderança que eu mereço. Esse é um conceito bonito. Porque fica aquela coisa, o pai podia ser porco, podia ser beberrão de cachaça, podia ser violento, meio animalesco. Aí a criança olha e fala, não seria assim quando for minha vez. A criança cresce, se autoeduca e voa lá. A criança se torna um bom pai de família, sabendo gerenciar, sabendo manipular as coisas, porém sempre com aquele respeito, com aquele carinho. Agora vamos pegar uma ideia um pouco diferente. O conceito de uma pessoa que... Voltando à ideia do filho rebelde, certo? Vamos lá. Tomar a liderança é muito relativo. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu seja um bom líder, certo? Um bom líder vai querer, do seu lado, educar líderes à altura ou superior. Ou seja, a ideia de um bom líder não é cuidar de crianças ou de alguém menor do que ele.
o que infelizmente a maioria quer. O objetivo de um bom líder é criar essas crianças para serem líderes para um dia eu poder ficar descansando enquanto eles lideram para mim. Ou seja, mesmo numa evolução hierárquica em que eu não perca meu lugar, digamos um conceito semelhante a Deus, o respeito ao tempo que Deus levou para chegar, o conceito do avô que já está aposentado e é cuidado pelos pais, queria ser aquela situação. O meu filho vai precisar desse instinto de querer suprimir a autoridade, ou de querer ser a autoridade, ou ter o poder e a sapiência, principalmente a sabedoria da autoridade, para que um dia ele venha a tomar meu lugar, ou a exercer a mesma função, caso o nosso território se expanda. Caso um dia eu tenha uma loja, eu vou ter outras 2 filiais, vou precisar que meus filhos ou meus funcionários acabem tendo aquele tamanho para cuidar das 2 lojas. Mas, vamos pegar o exemplo de novo do rebelde, certo? O pai está lá em cima, tem 3 filhos bons, mas o quarto é meio problemático. E aí esse quarto filho meio problemático, ele decide que quer tomar o lugar do pai antes de ter a capacidade, ou quer aquilo para ontem. A questão, o problema não está na mielinização, porque a mielinização, vai lá, pega a questão de formação da criança do 0 aos 5 anos, do 0 aos 6 mais ou menos. Então vamos dizer que esse instinto básico é para sobrevivência, certo? Vou competir vou aumentar meu corpo para manipular melhor, eu vou competir com o ambiente, vou me locomover mais rápido, vou compreender o ambiente, amar o ambiente com mais qualidade, vou cuidar das plantas ao invés de simplesmente usá-las, vou cuidar dos animais, entende? A questão adaptar-se animal magnético ao ambiente é uma coisa. Agora, o conceito de por que eu quero suprimir meu pai, ou por que eu quero suprimir minha mãe, ou digamos, suprimir não, digo, por que eu quero as recompensas deles, tem 2 questões. A primeira, eu quero destruí-los, que já é negativo. A segunda seria, não quero destruí-los, mas quero tomar seu lugar, mesmo sem merecimento, o que também é negativo. O terceiro seria, quero tomar o lugar deles, mas correndo atrás ou por merecimento. Aí a gente já pega a ideia de seguir o exemplo e seguir o procedimento correto. Aí seria, não é nem positivo, aí seria o ideal. O ponto em questão é, o que diferencia, ou melhor dizendo, o que infelizmente leva a criança para o negativo, tenho que destruí-los para tomar seu lugar, ou pressa, tenho que conseguir para ontem tomar seu lugar, digamos, sem merecimento, seu tempo de maturação, ou mesmo tempo de aprendizado que vai levar para o pai querer ensinar. Ou segundo, erro do pai, para que a criança evolua mais do que isso, a ponto de compreender e aceitar sua limitação física, ou seja, que aprendizado sua alma precisa para ter atraído essa situação em que a resposta óbvia não é só tomar o lugar, e acaba sendo, vou me adaptar e aceitar a diferença da questão. Assim como além. Bom, minha moral da história pessoal, não tenho lá muita experiência de vida para falar, só posso falar do que observei, muito pouco do que eu vivi, embora algo eu tenha vivido. Só o que eu posso dizer é o seguinte, o que leva a criança a tal urgência ou emergência acaba sendo, infelizmente, mais atenção ao id, ou às vezes ao emocional pesado, ou seja, emocional próximo ao id, do que emocional leve, ou seja, emocional próximo à razão ou ao espaço para a articulação. Outra coisa, quando a gente pega o conceito de mielinização de psicopata, a gente não está só falando do conceito de relacionamento com a autoridade. Pô, lido bem, aprendi rápido, logo já fui promovido, como muitos. Ou rebeldia, quero tomar o lugar da autoridade. O perfil psicopata não se trata só do relacionamento com a autoridade. Também se trata de seguir exemplos e de procedimento de manipulação. Procedimento de manipulação é o quê? Você é uma pessoa com caráter ou sem caráter? Você faz para vencer algo ou você faz para construir algo? A coisa da manipulação voltada mais para um intuito do que propriamente para algo bélico. Quando a gente fala de rígido, a gente não fala só de competição ou de traição. A gente também fala do sentimento de culpa e invalidez. Ou seja, o sentimento de se ver tenho que ser melhor. Certo? Só que o perfil rígido pega muito com o conceito de não só competição, mas um conceito de participação. Ocorre o contexto, eu quero participar, eu quero estar ali no meio, eu quero brilhar como se alguém que ajudou muito, mas também o rígido às vezes acaba tendo aquela dificuldade no eu tenho que aceitar que outros também ajudam muito.
Então se cria muito aquela coisa de eu tenho que festejar quando o outro fizer bastante, tá ajudando o contexto. Do mesmo jeito, o rígido tem que se ver como parte de um contexto maior, não só em participação querendo brilhar mais que os outros, certo? Saindo um pouco da carência de atenção, que é o mecânico animalesco do rígido, e entrando um pouco no conceito sagrado do que é o rígido, a rigidez, ela é o aspecto mais próximo do id, instinto básico de sobrevivência, ou seja, constituição. Porém, na minha alinização, muito engraçado isso, é o último a se desenvolver. Ou seja, é o que mais trabalha caráter. Tanto é que é o conceito de mielinização que vem logo depois do Mazoca, que é justamente o conceito de autoanular-se ou autorreprimir-se. Ou seja, autodisciplina, a capacidade de ouvir não. Muitas vezes tem pessoas que têm isso tão mais desenvolvido, tem o Mazoca tão mais desenvolvido que o rígido, que às vezes acaba até se suprimindo demais e sendo ou depressivo ou deixando os outros dominar, o que é um problema. Assim como o oposto, uma pessoa muito rígida e muito pouco contida, muito pouco masoca, acaba sendo alguém que interrompe demais os outros ou sufoca demais os outros e não permite que ninguém viva. Ou seja, o conceito é não ser nem alfa nem ômega, né? O ser humano não vem nem para ser a águia que voa, nem o pior carnívoro, mas também não veio para ser herbívoro e ser alguém que abaixa a cabeça para as coisas. O ser humano é uma espécie que existe para conseguir abranger todo aglomerado. Quer uma prova disso? O ser humano evoluiu de forma que os nossos 5 sentidos, eles diminuíram, certo? A nossa visão é menor do que a da águia, o nosso olfato é menor do que o cachorro, até a velocidade que a gente corre é menor do que a de um gato ou de um cachorro. Ou seja, a gente é ridículo. Mas a gente tem capacidade de interpretação. O que o animal tem de instinto, às vezes deu um terremoto, antes do terremoto o animal sai correndo. A gente tem de mediunidade, capacidade de interpretação. Então veja bem, tudo que o ser humano perdeu por fora, a gente foi ganhando cada vez mais dentro. O ser humano, querendo ou não, a gente tem que admitir, mecanicamente é uma semente se apropriando para deixar de ser 5 sentidos e se tornar apenas um, ou seja, uma percepção geral da realidade. E os sentidos deixam de ser sobrevivência para reação, opa, vou fugir, e começa a se tornar um meio de interpretação. Qual que é o quadro geral que eu enxergo ao meu redor? Esse, em geral, é o espírito do rígido. Mexe muito com o Muladhara, aquele chakra base do eu sou, mas também tanto o rígido quanto o psicopata tem uma ligação. Do mesmo jeito que o chakra base e o chakra do plexo, eles têm uma ligação com a ajna, que é o racional. Ou seja, o nosso lado atitude ou relação com a superioridade. Assim como o nosso lado reativo ou o nosso lado independência, o nosso lado constituição. Tem muito a ver com aquela coisa caráter, não é porque é bonito, não é porque eu me orgulho disso, é porque eu sou, é porque eu creio que eu quero ser assim, diferente da circunstância. Pega tanto a teimosia quanto se fazer necessário para aquilo que se tem que fazer. A gente trabalha com esses dois conceitos, tem muito a ver com duas coisas, que são visão de mundo e visão de si mesmo. Tanto é que o aspecto do psicopata, o perfil de mielinização, não a patologia. O perfil psicopata, que seria o conceito de alguém que tem apropriação para articular meios de estratégia, certo? São pessoas com capacidade estratégica e são pessoas com capacidade de interpretação muito boa, ou seja, ponto de vista. Uma pessoa que foi muito manipulada na infância, foi muito feita de otária, foi muito usada pelos pais, às vezes os pais não dão muita atenção, a criança cria essa mielinização muito forte, ela muitas vezes se torna mais pacífica do que agressiva. O humor, o temperamento tende a ser colérico, porque óbvio, muito manipulada a pessoa se torna líder. Mas ao mesmo tempo, abre muito aquela coisa de interpretação. Poxa, o cara agiu daquele jeito, mas ele se sente assado. Agora o outro agiu frito e se sente cozido. E às vezes é muito comum, bem aquela coisa da história do Exu, que anda com o chapéu com uma cor vermelha e outra cor preta. Passa na frente de 2 fazendeiros, um berra, é vermelho, o outro fala, não, é preto. Daqui a pouco os 2 estão brigando. Então quer dizer, o perfil psicopata pega muito com esse conceito de ponto de vista, com esse conceito de interpretação, além da capacidade estratégica, ou seja, muitas vezes é uma pessoa que aparenta ser fria, mas ela não é fria, ela é só um pouco mais analítica. O rígido é um perfil que tende a ser mais expressivo, mais, vamos dizer, até histérico, é aquele perfil que tudo está morrendo. É engraçado que, para mim, o rígido ele deveria ter temperamento melancólico, e muitos têm. Mas ao invés disso, as pessoas de perfil rígido hoje em dia, elas tendem a ter um temperamento mais sanguíneo.
aquela coisa, ou eu amo ou eu odeio, sempre aquela coisa intensa. Só que, à medida que o temperamento, o perfil rígido vai ganhando um pouco mais de capacidade ou apropriação, experiência de vida, ele tende a se tornar mais racional e prático. Tipo assim, não é que eu te odeio ou não te ame, só que a questão é que eu tenho que resolver isso rápido. Então vou lá, resolvo, às vezes vai ser até melhor, você ganha comida mais rápido, eu ganho dinheiro mais rápido, a gente se resolve mais rápido. E cada um vai para sua casa dar comida para seus filhos, muito melhor do que a gente ficar naquela lenga-lenga de ai mais isso, ai mais aquilo, entende? Então quer dizer, o lado ruim do rígido é que quando uma pessoa ela é só histérica, ela é só necessidade e reação, ela acaba se tornando muito frígida, muito réptil. Às vezes até isso, por incrível que pareça, é engraçado que é o perfil do caráter, mas às vezes isso machuca o caráter. Porque se torna uma pessoa que não tem amor à bondade. Só que, por outro lado, é um dos perfis que, vamos dizer, mais resolve os problemas. É o tipo de perfil que, quando ama, vai lá e faz, ao invés de ficar se declarando, ou ficar. Se bem que o rígido tem muito aquela coisa expressiva. Perdi a questão, mas. O ponto de vista é. O perfil psicopata e o perfil rígido, eles trabalham muito com uma coisa chamada atitude. Mas também trabalham com uma coisa chamada racionalidade. Ou reação. E para muitas coisas da vida, a gente não tem que reagir ou calcular só mentalmente ou calculisticamente. Às vezes a gente tem que calcular as coisas de uma forma emocional. A gente tem que ponderar muito aquele negócio, o outro está se doendo. Tem que ter a compreensão de se afastar. O rígido é muito comum ele ter essa sabedoria para si. Digamos, não vou me cobrar demais, eu sei que eu estou me sentindo mal, depois eu me ajeito. Enquanto que às vezes acaba não tendo essa percepção pro outro. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. O cara tem que ter aquelas coisas assim, tipo, não, o cara tá histérico agora, mas pô, não vou julgar o cara. Eu mesmo já fui pior. Ou às vezes não preciso nem ter sido pior. Eu já me senti igual, já tive aquele nojo, aquela vontade de não reagir. Não vou julgar. Tipo, não adianta me dizer que o cara é vilão que não é. E outra, a pessoa que julga daqui a 15 minutos vai estar fazendo o mesmo rodeio. Vai estar fazendo a mesma histeria. Oh meu Deus, quase morri pro cara. Pra daqui a meia hora tá sofrendo de outro e dizer, ai que histérico. Na verdade é questão de compreensão de sentimentos humanos. As pessoas elas super gritam. Outra coisa, o psicopata, o perfil psicopata, ele tem um defeito muito incômodo, na minha opinião. Que é o seguinte, a tendência de achar que tá ganhando. Então, por exemplo, aquela coisa de, se eu me fizer de choroso agora, se eu fizer um escarcel, o cara desiste do jogo. Às vezes dá certo. O cara vai lá fazer um escarcel, não, porque se tu não fizer, não sei o quê. Aí o outro desiste, o cara ganha na negociação, naquele momento. Só que isso causa um nojo, mais um nojo na pessoa, que ela nunca mais vai negociar contigo na vida. Enfim, moral da história, se você for um rígido, ou vamos dizer assim, uma pessoa mais expressiva, começa a ser mais compreensivo com quem é expressivo com você. Ou também aquele hábito, às vezes, da pessoa expressar e você já fica, ai que egoísta. Não é egoísta, você também corre atrás da sua comida. Né? Digamos, quando a gente está com vontade de conseguir alguma coisa, a gente tem que entender que outros também têm essa vontade. Então, quer dizer, eu acredito que mesmo que tu não vá agir animalescamente igual, tem que se ter aquela sensibilidade, ou aquele óbvio, de entender que o outro é um ser humano. É isso, galera. Espero que tenham gostado da discussão. Inscrevam-se, curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo.